Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. A gente abre essa edição falando lá do R7, porque tem informação importante para você, morador do Ceará, Fortaleza. Força Nacional e Polícia Federal já embarcaram para conter a violência que atinge o Estado. As tropas, compostas por 60 militares e 20 agentes da PF, vão reforçar a segurança por causa dessa terrível onda de ataques criminosos no Estado, comandadas por facções criminosas. Havia possibilidade destes agentes viajarem de ônibus, mas devido à necessidade imediata do reforço, a Força Aérea Brasileira foi comunicada para ajudar. Então, embarcaram nesta sexta-feira já em direção ao Ceará. Veja agora outras notícias para saber de fato em que país vive. Depois do Ceará, como você viu, agora o Pará também pediu ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, ajuda da Força Nacional para conter a violência no estado. A polícia rastreia 23 milhões de reais da JBS a empresas ligadas à Kassab. Jair Bolsonaro propõe idade mínima para a aposentadoria de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. A proposta é diferente da enviada por Temer ao Congresso. O especialista vai analisar. Bolsonaro também promete rever auxílio reclusão. Afinal, quem tem direito ao benefício? Vamos explicar. Você é a favor da quantia paga à família dos presos? Mande sua opinião pelo Twitter, @hbarbeiro, ou pelo WhatsApp, 11 942 128 782. Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, diz que o governo vai fazer uma varredura em todos os conselhos. Recentemente, Marum ganhou uma boquinha em Itaipu. Nossa imagem do dia é de uma placa colocada em uma rua de Niterói. O que ela quer dizer? É proibido assaltar. Polícia do interior de São Paulo salva lagarto com lata presa na cabeça. Saiba como evitar acidentes como este. Michele Bolsonaro convida amigas para um tour na Granja do Torto. Blogueiras ficam com inveja. Veja os cliques. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar. A busca da isenção é a busca do interesse público. E olha, vocês acham que são só as amigas da primeira-dama que aproveitaram os aposentos presidenciais? Pois então se enganaram. É óbvio que ele, o nosso Faísca, não ia ficar de fora dessa. É bem verdade que o Faísca não foi convidado, entrou de penetra, mesmo se aproveitando das habilidades de pular muro, desviar dos seguranças. Como vocês podem ver, o Faísca, muito a contragosto, pulou na piscina. Ele também fez tour pelo Palácio do Planalto, conheceu os aposentos de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Para sorte do casal presidencial, é que a mudança não estava pronta, senão poderiam sumir algumas coisas das gavetas de Michele e também de Jair Bolsonaro. E olha, você pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na reunião de pauta do Jornal da Record News, sempre a partir das 6h30 da tarde, pelo Facebook da Record News. Curta, participe, compartilhe, nos ajude a divulgar. E olha, o presidente Jair Bolsonaro criticou o valor do auxílio reclusão. Ele disse que vai abordar o tema na reforma da Previdência. Mas, afinal de contas, quem tem direito a esse benefício? Vamos ver agora no texto da Viviane Barbosa. Garantido pela Constituição, o auxílio reclusão é um benefício pago a dependentes de presos em regime fechado ou semiaberto que trabalhavam e contribuíam regularmente ao INSS no momento da prisão. O valor é pago somente durante o período de detenção do familiar e o segurado não pode estar recebendo salário nem outro benefício do INSS. Em outubro do ano passado, o valor médio do auxílio reclusão era de R$ 1.024. Até então, o INSS pagava cerca de 47 mil auxílios reclusão, que somavam 48 milhões de reais. Caso o segurado seja posto em liberdade, fuja da prisão ou passe a cumprir pena em regime aberto, o benefício é encerrado. Em rede social, Bolsonaro fez o seguinte post:
O auxílio reclusão ultrapassa o valor do salário mínimo. Em reunião com ministros, decidimos que avançaremos nesta questão ignorada quando se trata de reforma da Previdência e indevidos. Em cima de muitos detalhes, vamos desinchando a máquina e fazendo justiça. E a nossa pergunta do dia é justamente sobre esse assunto. Você é a favor ou contra o auxílio reclusão? Mande sua opinião pelo Twitter, @hbarbeiro, e também pela transmissão no YouTube ou pelo WhatsApp, no 11 942 128 782. Ainda falando do novo governo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo não vai subir o IOF e que o presidente Jair Bolsonaro se equivocou ao anunciar o aumento. O presidente assinou a sanção. E nós encontramos, porque esse é um princípio do governo, de não haver aumento da carga tributária, não haver aumento de impostos. Então, toda a equipe, e aqui vai um reconhecimento ao esforço feito pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que encontrou uma solução que cumpre a lei de responsabilidade fiscal sem onerar o já onerado e sacrificado contribuinte brasileiro. Então, não haverá, isso é o que eu estou dizendo aqui, não haverá nenhum aumento de IOF. O novo secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, também afirmou que não haverá aumento do IOF. Cintra também disse que, no momento, não haverá mudança na alíquota do imposto de renda e que uma eventual alteração só será discutida posteriormente e no tempo correto. Ainda sobre o presidente Jair Bolsonaro, teve essa fala do IOF e também ele falou hoje sobre uma nova proposta da reforma da Previdência ainda neste mês. O governo, pelo menos a princípio, pretende estabelecer as idades mínimas de 62 anos para homens e 57 anos para mulheres. Quem vai nos ajudar a entender como isso vai funcionar é Hélio Gustavo Alves, especialista em direito previdenciário. Hélio, obrigado pela participação aqui conosco. Mais uma alteração, uma possível alteração, né? Já que mudanças ainda podem ocorrer, a proposta de fato ainda não foi apresentada, mas teve muita gente torcendo o nariz. Rodrigo Maia até falou mais cedo que se for essa idade, então não dá para colocar aquele tempo de transição, tem que ser direta. Mas o tempo de transição valeria para outra. Explica para a gente essa questão da idade, por que é tão importante para o governo estabelecer uma idade mínima nova? Olá, boa noite a todos, espectadores, boa noite, Gustavo, meu xará. Olha só, a questão da idade que o governo atual, o governo Bolsonaro está querendo trazer, é praticamente no aspecto econômico irrazoável, porque não vai trazer benefício nenhum praticamente para o governo. Por quê? Porque hoje a média da idade do aposentado brasileiro para a mulher é de 52 anos. E a idade média para o brasileiro, ou seja, para o segurado, o homem, é de 55 anos. Portanto, o aumento da idade do aposentado brasileiro ou da brasileira seria um aumento de 5 a 7 anos, uma média de 6 anos. Ocorre que 6 milhões dos aposentados somente seriam afetados. Por quê? Porque só temos 6 milhões de aposentados brasileiros que estão nessa média, que se aposentam por tempo de contribuição. 24 milhões de brasileiros se aposentam por idade ou aposentam por invalidez ou outros benefícios. Portanto, não vai ter um benefício tão grande o governo no aspecto econômico. Agora, a primeira reforma, a reforma do governo Temer, ela tinha uma idade maior do que a proposta pelo governo Bolsonaro. Agora, será que o aspecto idade resolveria o problema da Previdência Social brasileira? Será que é necessário isso? Ao meu ver, não. O Brasil é muito grande, né, Gustavo? A expectativa de vida do brasileiro é diferente do norte ao nordeste, do sudestino ao nordestino, é muito grande. Precisa ter um pouco de cuidado com isso, um pouco de zelo, fazer um mapeamento dessa questão demográfica, qual que é a realidade realmente do brasileiro, porque nós teremos nesse aumento de idade, muitos brasileiros, que é a maior parte da população brasileira, ou pobre, vai morrer sem receber a sua aposentadoria. Então,
Só aproveitando. Veio, pensei que você estava falando comigo, desculpa. Não, imagina, é que eu quero aproveitar, porque a gente fala muito da aposentadoria, da idade mínima. Muito a preocupação, e eu queria que você explicasse, a aposentadoria por tempo de contribuição tende a ser extinta, ou seja, não vai mais ninguém conseguir se aposentar por tempo de contribuição? É um risco que corre? Se trouxer a idade, sim. Até porque não é todo brasileiro que consegue completar 35 anos de contribuição, ou a mulher 30 anos de contribuição. A maioria dos brasileiros, diante o desemprego, ele não consegue se aposentar por tempo de contribuição. A maioria se aposenta por idade. Portanto, esse aspecto idade como reforma da Previdência não tem um aspecto tão relevante no caráter econômico. O governo ele tem misturado muito, Gustavo, isso é importante ressaltar, o aspecto econômico-tributário, o problema econômico que o Brasil vive, com o problema da Previdência Social brasileira. A Previdência Social brasileira ela não é deficitária. Pelo contrário, se você tirar todos os segurados que recebem benefício previdenciário e diminuir da fonte de receita da contribuição previdenciária, você vai perceber que, na média, a Previdência Social é superavitária em 70 bilhões de reais, fora os 3 bilhões de reais que as empresas devem para a Previdência Social. Portanto, a lição de casa a ser feita, primeiro, cobrar as empresas devedoras. Segundo, não saquear o caixa da Previdência para suprir uma falha que há na economia do país. Então, primeiro precisa ser feita a reforma tributária para depois ser feita a reforma previdenciária e, assim, pensada no aspecto atuário, pensada no aspecto matemático atuário, não no aspecto político-econômico, que é o que está sendo feito tanto pelo governo anterior quanto por esse governo. Tanto que a PEC não foi aprovada. Hélio, eu queria me desvincular um pouco dessa parte político e também econômica para falar um pouco da vida das pessoas, porque a gente fala muito na questão monetária do país, tributária, mas esquece de falar das pessoas. Nesse momento de instabilidade, se vai ter proposta nova, se não vai ter, se teremos a antiga, qual é o conselho para quem está prestes a se aposentar e para quem ainda vai se aposentar jovem, porque muita gente está correndo para se aposentar e às vezes isso pode ser um erro, não? Exatamente. Olha, não existe uma proposta ainda concreta, portanto, acho que não há que se desesperar, né? Muitos têm nos ligado, muitos têm nos procurado, eu vejo que há uma busca para os advogados especialistas, perguntando se deve se aposentar agora ou não. Calma, é momento de ter calma. Verificar, primeiro, qual será a proposta, porque a proposta não vai ser aprovada do dia para a noite. Uma vez analisando a proposta, a gente consegue, através do teor da lei, fazer o cálculo da aposentadoria desse segurado, se é melhor se aposentar agora ou em vigência da lei futura. Portanto, não é momento de se desesperar, porque a lei não vai ser aprovada, a reforma não vai ser aprovada do dia para a noite, como está afirmando o governo Bolsonaro. Precisa de um apoio do Congresso, precisa de um apoio da bancada, então não há que se desesperar. Isso foi importante. A sua pergunta foi muito importante, porque o brasileiro está desesperado, viu, Gustavo? Uhum. A gente falou de quem está prestes a se aposentar. E as pessoas mais jovens, que começaram a trabalhar a partir de poucos anos atrás, ou seja, essas pessoas têm que ficar atentas com essa possibilidade de mudança. Qual é o conselho para esse tipo de pessoa? Olha, Gustavo, ainda hoje, pela manhã, eu estava conversando com um dos maiores matemáticos previdenciários do Brasil, que é o Newton Conde, fazendo um cálculo com ele. Se o jovem pegar o valor da contribuição pelo teto máximo, de 11% de R$ 5.600 mais ou menos, e contribuir por 35 anos na poupança, que é uma espécie de investimento mais raso que tem, e se ele fizer essa mesma contribuição para a Previdência Social, ele vai receber para a Previdência Social a média de R$ 5.400, sendo que, se ele fizer esse investimento na poupança, ele vai receber em média de R$ 2.600. Portanto, a Previdência Social ainda é lucrativa? Claro que é importante contribuir? Claro que é, porque se ele investir na poupança e hoje ele sofre um acidente, ele não vai ter um benefício previdenciário
como auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Sendo que, se ele investe na Previdência, ele, ocorrendo um risco de acidente do trabalho, ou seja, de qualquer natureza, ele vai receber um benefício da Previdência Social, que é um benefício considerado acidentário. Portanto, a Previdência Social ainda é importante para o cidadão brasileiro? Sim, é muito importante. Importante ressaltar que a proposta que o governo Bolsonaro está querendo trazer, o ministro Paulo Guedes está querendo trazer, é aquela que já houve no Chile na década de 80. E hoje, essa previdência que ele está querendo trazer para o Brasil é uma previdência que não deu certo no Chile, foi falida, e hoje os chilenos recebem em média de 43% do salário mínimo. E o Estado está tendo um prejuízo enorme, porque aqueles jovens que não contribuíram na época, hoje não têm direito a uma aposentadoria e estão vivendo através do Estado. Portanto, o sistema nosso, ele é o mais viável, o mais eficaz possível para o momento do nosso Brasil, Gustavo. Hélio, para finalizar esse nosso bate-papo, falando da reforma da Previdência, o governo apresenta a reforma da Previdência como necessária para controle de gastos. Só que o que a gente mais nota no problema da Previdência, você mostra que ela não é deficitária, mas ainda há o problema da injustiça social. Os que estão no topo da pirâmide recebem muito e os que estão na base recebem pouco. Uma reforma da Previdência precisa ser pensada nesse aspecto também? Olha só, isso é uma outra confusão que existe, Gustavo. Não dá para confundir a previdência do regime próprio, que são os servidores públicos, os militares, com a previdência da população. E há que se fazer uma reforma previdenciária, sim, com os servidores públicos, que recebem uma aposentadoria até então, porque já houve uma reforma, recebiam uma aposentadoria pela última contribuição, portanto vai ter déficit. Só que essa previdência do regime próprio nada tem a ver com a previdência do regime geral, que é o regime geral de previdência social. São previdências distintas. É como se eu confundisse a previdência do banco X com a do banco Y. São caixas distintos, não podem se confundir os caixas. Se o governo quiser fazer uma reforma para unificar o regime próprio com o regime geral, vai ter que ter muita atenção para não misturar os caixas, para levar esse rombo que sempre teve no regime próprio de previdência social, que são dos servidores públicos, ser custeado com o dinheiro do trabalhador, que é do regime geral de previdência social. O governo está fazendo essa confusão, isso está no radar dos especialistas, estão preparados para propor as devidas ações de inconstitucionalidades, caso essa proposta seja ofertada no Congresso Nacional, Gustavo. Tá certo. Hélio Gustavo Alves, especialista em direito previdenciário, participando aqui conosco. Hélio, obrigado por nos atender e até uma próxima. Até a próxima. Valeu, Hélio. Aqui no Jornal da Record News é assim, a gente sempre tenta trazer detalhes, pontos de vista, opiniões diferentes. Você acompanhou ontem aqui mesmo, é uma conversa do Heródoto Barbeiro, também falando sobre a reforma previdenciária. E olha, quem acompanha o Heródoto, já que eu estou falando do Heródoto Barbeiro nas redes sociais, sabe como estão as férias dele, né? Mas, para quem ainda não sabe, vamos ver um vídeo dele e de um antepassado do Faísca. Olá, povo do Jornal da Record News. Esse aqui é o antepassado do Faísca, o nosso herói que aparece no jornal toda noite. Logicamente que esse Faísca aqui é um pouco mais bravo, é um tigre, logicamente, e ele representa aqui na Índia o poder soberano dos reis que governaram a Índia durante muito tempo. Mas é impossível você andar na Índia sem você tropeçar na dominação britânica. Durante 200 anos, os ingleses dominaram a Índia e deixaram palácios como esse que você está vendo aí. Essa arquitetura é uma arquitetura hindu-saracena, ou seja, influência hindu e de influência islâmica. Esse palácio foi desenhado pelos ingleses, construído pelo rei dessa localidade, que é Mysuru, e ao mesmo tempo servia de palácio para quando a família real inglesa vinha para cá. Então essa maravilha da arquitetônica está diretamente ligado ao poder do soberano local, que era o soberano indiano chamado de Raja ou Maharaja, quando é muito grande, muito forte, e os dominadores britânicos. Eles ficaram aqui 200 anos. Não esqueça que no Brasil, os portugueses ficaram 300 anos. É isso aí.
Tá aí, até nas férias o professor ensina a gente. Daqui a pouco, o presidente Jair Bolsonaro lança o slogan e a logomarca do novo governo. A gente volta em instantes. Estamos de volta aqui nas redes sociais. Como é que está o bate-papo aí no YouTube entre a turma? A gente está reperguntando aí sobre o auxílio reclusão, está na mira de Jair Bolsonaro. Então vamos para as opiniões pelo Twitter, @hbarbeiro, ou pelo WhatsApp, 942-128-782. A gente começa pelo WhatsApp. O Rui, claro que sim, esse auxílio tem critério de quem pode ser beneficiado. É mais que necessário para familiares desses presos. O que acredito que tenha que acontecer é ofícios e trabalhos nos presídios. Essa é uma verdade. Tá aí o Rui, ele acredita que é um benefício que tem que ser mantido. E é bom lembrar que benefício no Brasil, o problema é sempre a corrupção que há nesse benefício, né? O Jorge, do Rio de Janeiro, diz: auxílio reclusão, quem tem que pagar é a família do detento, não o povo que ele rouba, mata 3 pontinhos. Tá aí, uma opinião diferente. Obrigado pela participação, Jorge. Cláudio, de Timbó, diz: até faz sentido, pois muitos têm filhos pequenos e familiares que não têm culpa do preso agir desta forma. Agora, penso que esse valor deveria ser pago, sim, pelo próprio preso, com o trabalho dele enquanto ele estiver preso. Essa era uma reforma nos nossos presídios que precisava acontecer mesmo, né? Uma reforma de fato. Há presos que trabalham, né? Mas há presos que não trabalham. Depende do sistema, de como funciona o presídio. O Ivaldo, de Navegantes: sou contra o auxílio reclusão, mas sou a favor de auxílio para todas as crianças e famílias desamparadas por qualquer motivo, inclusive para famílias de presos. A gente tentou mostrar justamente nesse VT que a gente produziu sobre o auxílio que não é para todo preso, porque às vezes a gente faz a confusão, né? Auxílio preso, todo preso recebe mais do que um salário mínimo. Calma, não é bem assim, tem critérios, não é todo preso. Um preso que é um criminoso com uma longa ficha criminal não recebe, ele tinha que ter prestado contas ali ao INSS, ou seja, então tem que analisar. Por isso que a gente gostou de mostrar, para vocês terem argumentos na hora de dar a sua opinião. Claro que a gente não quer que você tenha essa opinião ou aquela. O Luiz, de Natal, diz: sou totalmente contra. O preso deveria trabalhar na cadeia para pagar sua despesa ao povo. Assim ocuparia a mente com algo útil e nobre, ao invés de ficar lá só pensando em fazer mais crimes. Está certo, Luiz. A prisão é para recuperar o preso. Se deixa ele parado lá sem fazer nada, dificilmente vai recuperar. Um dos objetivos de você colocar o preso para trabalhar é justamente você recuperar e conseguir inserir ele de volta à sociedade. Continue participando, daqui a pouco tem mais participações aqui, sempre nos intervalos do Jornal da Record News. Continue conosco. O Jornal da Record News já está de volta. E olha, Michel Temer já não é mais presidente, mas o último ato dele como presidente foi nomear Carlos Marum, lembram dele? Nome forte do governo Temer, para conselheiro da usina de Itaipu. O cargo é conhecido como aqueles famosos cabides de emprego de políticos. Vamos ver quanto ganha um conselheiro lá do Itaipu para se reunir uma vez a cada 2 meses. Eu não errei não, é uma vez a cada 2 meses. Na tela, ali, o salário. R$27 mil que Carlos Marum vai receber por participar desse conselho e se reunir ali uma vez a cada 2 meses. É um sorriso que a gente pode dizer que não é nada amarelo com um salário desse, né? A gente tem mais uma outra tela para mostrar mais uma curiosidade. Outros conselheiros de Itaipu, e aí por isso que a gente cita cabides de emprego. Lembra dele?
Aloysio Mercadante, ex-ministro, nome forte do PT, se candidatou a governador de São Paulo, mas não ganhou, também tem esse salário de R$27 mil. E olha só que interessante, Samantha Ribeiro Meyer. Assim olhando, você não sabe dizer quem é, né? Mas é advogada e ex-mulher de veja só quem? Gilmar Mendes, também nomeada por Temer para participar do Conselho de Itaipu. Fica aí a pergunta, será que teve algum conflito? Enfim, a gente segue acompanhando, sempre trazendo essas curiosidades que só o Brasil possui. E o presidente Jair Bolsonaro lançou ainda há pouco o slogan e a logomarca do novo governo. Ele optou por usar o último verso do hino nacional como a marca da sua administração. Pátria Amada Brasil. A Secretaria de Comunicação optou por uma divulgação pela internet, gerando uma economia de quase R$1,5 milhão aos cofres públicos em comparação com as veiculações em rádio e TV. Quando a gente fala em recursos dos cofres públicos, a gente está falando, claro, do nosso dinheiro. Então é hora da gente ver quanto nós já pagamos após 4 dias desse ano de 2019. Vamos ao impostômetro. R$32 bilhões e 400 milhões de reais no nosso impostômetro. Lembrando que esses dados, como você pode ver na tela, são referentes aos períodos entre 1º de janeiro até 4 de janeiro e essa é a soma geral de impostos federais, estaduais e municipais. O número, como você sabe, seria ainda maior se não houvesse a sonegação de impostos. Também temos na tela quanto está o sonegômetro. A gente já acompanha, a gente só colocar aqui o sonegômetro ou vou ficar vendido e sem o sonegômetro? Ah, aqui está. Não, isso é a média enquanto alguém queria sonegar o sonegômetro, mas não deixamos. Essa é a média aí de quanto o Brasil está perdendo com a sonegação, 6 bilhões e 74 milhões de reais em sonegações aí de impostos. Agora a gente fala da Polícia Federal. Ela rastreou pagamentos de mais de 23 milhões de reais da JBS a 2 empresas ligadas ao ex-ministro Gilberto Kassab. Os valores aparecem no relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o já conhecido COAF, no inquérito que investiga repasses de 58 milhões de reais pelos irmãos Wesley e Joesley Batista a Kassab e ao partido dele, o PSD. No documento, a Polícia Federal diz haver indícios de lavagem de dinheiro. É bom lembrar que Kassab, que foi nomeado para o governo aqui de Dória, numa das secretarias, já pediu licença do cargo. Hoje saiu no Diário Oficial a informação que ele já está licenciado para se defender destas acusações. E daqui a pouco uma imagem impressionante. A polícia salvou um lagarto que estava com a cabeça presa numa lata de alumínio. A gente volta já com essas e com outras informações. Você que nos acompanha pelo celular, continue aqui conosco ou pela internet, pelo computador da sua casa. A gente continua com a sua participação. Lógico, sobre a pergunta do dia, se você é a favor ou contra o auxílio reclusão. Agora a participação de quem está lá no YouTube. A gente pescou as suas informações, as suas opiniões. A Flor diz: se eles pagam ao INSS, não vejo problemas, mas tem que ver se pagam até o teto para receber este valor acima do salário mínimo. O pente fino é bem-vindo. Pente fino sempre é bem-vindo. É verdade, Flor, aquele valor ali de pouco mais de R$1.000 é uma conta, é feita uma conta de quanto ele recolheu ao INSS para chegar ao valor. Obrigado pela participação. A Águida Fátima Campos diz: sou contra o auxílio reclusão. O auxílio deveria ir para a família da vítima e não do criminoso. Está aí a opinião da Águida. Obrigado pela participação, também colocando um ponto de vista que ainda não tinha sido citado aqui pelos nossos telespectadores. O Anderson Luiz Silva diz: sou contra. Agora tem auxílio para tudo. Chega, é verdade, né? O que não faltam são auxílios e benefícios, mas eu entendo o seu ponto. Anderson, obrigado pela participação. O Alexandre Ferro diz: creio que deveria ser dividido, uma parte para a família e outra para a vítima. Afinal, o detento deve
pagar o mal feito à vítima. Só lembrando, o pessoal está falando da questão da vítima, mas não necessariamente um preso só conta aquele preso que fez mal a uma pessoa só. Ele pode ter sido preso porque justamente assaltou um mercado por uma necessidade, né? Aí tem um lado também que a gente precisa colocar, ou por outros crimes, né? Enfim, mas tá aí o Alexandre, obrigado, belo ponto de vista, Alexandre. Cid Brandão diz, sou contra o auxílio reclusão. Deveria ir sim para a família da vítima, sem a menor dúvida. Tá aí mais um que fala sobre a questão da família da vítima. Obrigado, Cid, participação. A gente gosta que vocês tragam os seus pontos de vista, é sempre bem-vindo para uma democracia, afinal, vários pontos de vista. Continue participando, daqui a pouco tem mais participação, continue falando ali no YouTube, no Twitter do Heródoto e também pelo WhatsApp, que a gente sempre pensa as suas opiniões para enriquecer o nosso Jornal da Record News. Continue conosco, daqui a pouco na TV e também no celular. O Jornal da Record News já está de volta com uma notícia agora internacional e de deixar todo mundo de boca aberta. Em pleno século XXI, crenças antigas ainda têm forte influência na atitude de cidadãos de diversos países. Em Papua Nova Guiné, veja só, uma onda de caça às bruxas aterroriza os moradores. Esta mulher foi acusada de bruxaria na região das Terras Altas, em Papua Nova Guiné. Ela foi despida diante de uma multidão e violentada sexualmente com hastes de metal quente. A dor foi além da resistência. Eu pensei que iria morrer. Minha boca foi amordaçada. Então eu rezei e pensei, se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Moradores da região não conseguiram explicar a morte súbita de um homem e acusaram Raquel de devorar seu coração. O ataque foi parte de uma onda de violência contra mulheres acusadas de bruxaria no centro do país. Autoridades tentam conter uma perigosa narrativa segundo a qual as mulheres tomam os corações dos vivos. A feitiçaria seria culpada por infortúnios como a seca, mortes por AIDS e diabetes ou até acidentes de carro. O missionário luterano Anton Lutz resgatou várias vítimas ao longo dos anos, mas diz que o sadismo das caças atuais é novidade. Nós tínhamos crenças antigas sobre fantasmas, pedras que falavam e outras coisas interessantes, mas a prática de acusar uma mulher por uma morte e torturá-la sexualmente por horas até que ela morra, isso é uma coisa nova na região. Lidar com acusações de feitiçaria difere geograficamente por todo o país. De simples ameaças resolvidas por meio da mediação, há dias de tortura às vezes mortais, como a registrada por um celular em dezembro de 2017. Muitos na multidão se veem como vítimas de feitiçaria. As leis modernas lutam para conter as crenças antigas e autoridades com poucos recursos estão sobrecarregadas pelo problema. Achamos difícil gerenciá-lo. Mesmo que alguém morra de um ataque cardíaco ou de um acidente de carro, a primeira coisa que vem à mente é a feitiçaria. Dezenas de casos semelhantes foram relatados na província de Enga. Em um país de rápidas mudanças, crenças antigas ainda têm forte influência nas terras altas. Isso parece distante, né, da nossa atual, no nosso país, né? Mas a gente, com o advento aí da internet, do WhatsApp, da boataria, aconteceram já casos parecidos, não relacionados à caça à bruxaria, mas é sempre tomar cuidado com isso. A gente teve caso no Guarujá de ataque a uma mulher que foi acusada de um crime que ela não fez. Enfim, é algo que a gente tem que ficar sempre muito atento para não cometer injustiças.
E olha, voltando aqui para o Brasil, a polícia da cidade de Piedade, no interior de São Paulo, salvou um lagarto após uma lata de alumínio ficar presa na cabeça do animal. Esse é um problema muito comum, principalmente com animais de rua que acabam revirando os lixos para comer e acabam enfiando a cabeça ou o focinho nas latas. Alguns exemplos você está acompanhando aí na sua tela de animais que também sofreram. Felizmente, aquele lagarto foi libertado por boas almas que retiraram, mas eu me solidarizo com o lagarto porque era uma lata de leite condensado. Não há quem não adore um leite condensado, mas felizmente o lagarto está recuperado. Agora a gente fala do craque argentino ou do ex-craque, como vocês devem tratar. Diego Armando Maradona recebeu a alta após ser internado na tarde desta sexta-feira em Buenos Aires por conta de um sangramento estomacal identificado enquanto fazia exames de rotina. Mais cedo, a filha do agora treinador já tinha acalmado todos os fãs. Ela tuitou dizendo que o pai não corria risco de morte. Então, Dieguito, continue bem aí para não assustar nossos irmãos argentinos. Voltando a falar do presidente Jair Bolsonaro, ele colocou em dúvida um ponto do acordo entre Boeing e Embraer, o que derrubou as ações da fabricante nacional de aviões e acendeu um sinal amarelo nas duas companhias. Para o negócio ser fechado, ele precisa do aval do governo federal. Questionado, Bolsonaro disse estar preocupado com a possibilidade da nova empresa a ser criada pelas duas fabricantes deixar de ter participação brasileira no futuro. E daqui a pouco você vai conferir aqui no Jornal da Record News uma entrevista